Olá, estamos de volta com mais um podcast da Uniprocessos. Nosso tema de hoje é métodos adequados de solução de conflitos. Para falar sobre o assunto, trouxemos aqui Eric Dantas. Tudo bom, doutor Eric? Tudo jóia, satisfação estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Advogado especialista em advocacia condominial há mais de 14 anos. Doutor Eric, por favor, fale um pouco da sua carreira e um pouco dessa área que, creio eu, é até pouco explorada pelos advogados. E até para que nós, como estudantes, possamos, no futuro, abrir nosso leque de atuação. Claro, sem dúvidas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma área do direito bem interessante, né? A gente poder participar na contribuição de resolução de problemas e conflitos. Costumo dizer que a gente tem sempre que trazer a discussão para o lado das pessoas. A gente está sempre tendo que entender os problemas que as pessoas estão passando, e porque isso vai se refletir no comportamento delas na coletividade. Então, dentro do condomínio, que é um exemplo bem legal sobre isso, são várias pessoas morando juntas, às vezes empilhadas ali, dependendo do local, condomínios com centenas, às vezes até milhares de pessoas morando um ao lado das outras, e é um exercício de tolerância diário, né? Barulho, cheiros, incômodos, e se você não tem essa capacidade de você se relacionar com o próximo, de entender o próximo, você talvez tenha problemas de conflitos em condomínios, né? Isso é muito comum. Então, a minha visão que eu gosto de falar sobre isso é: se você quer ser um bom profissional nessa área de resolução de conflitos, aprenda a lidar com as pessoas, aprenda a entender com as pessoas, aprenda a conversar com as pessoas. Isso é importante para você poder justamente ter um destaque na sua atuação profissional, né? Então, falando um pouco da minha carreira, né, eu sou advogado há 14 anos aqui em Brasília, nossa base aqui em Águas Claras, a gente atende nacionalmente, mas crescemos e nos estruturamos aqui em Brasília, e realmente estou há 14 anos atuando em condomínios residenciais e comerciais, e que tem uma diferença bem interessante, né? Condomínios comerciais geralmente não tem muita confusão, não. O litígio geralmente envolve justamente condutas humanas. Olha que interessante isso. Quando você fala de condomínios, você fala de conflitos, você, via de regra, você tem uma conduta de alguém em relação a outra pessoa ou em relação a todos, né? Então, você tem aquela situação muito comum em condomínios, né? Que é barulho na churrasqueira, no final de semana, festa, som alto. Às vezes tem aquele vizinho que usa cigarro, tabaco, aquele cheiro que incomoda. Tem o cachorro da vizinha que fica latindo o dia inteiro. Né? Tudo a questão da convivência ali, né? Tá tudo envolvido. Carro de estacionamento. Estacionamento, o vizinho que bota o carro em qualquer lugar, não bota na vaga dele, Sim. não bota na vaga dos outros. E é impressionante como tem esse problema, né? Passei por um desse ontem. Eu também, essa semana eu passei também. No condomínio que eu atendo. Então, a conduta humana, ela, via de regra, é o catalisador da problemática de você ter uma situação de conflito. Então, se a gente entende que o problema é originado da conduta das pessoas, então a gente, como mediadores, como pessoas que querem resolver um problema, a gente tem que fazer o quê? Vamos entender as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode abordar sobre esse tema é como você deve se comportar diante de uma situação de conflito. Sim. Né? Eu comentei ali do Clóvis de Barros, que é um filósofo que eu gosto muito, que ele bate muito nessa questão que o outro vai ver você da forma como você se porta em relação a ele. Então, a imagem que as pessoas constroem de você, ela diz respeito muito mais ao seu comportamento em relação a ela. Então, o que significa isso na prática? Se eu me comportar da maneira ordeira, educada e positiva, é muito provável que aquela pessoa que está me ouvindo e está participando comigo de uma conversa, a recíproca seja essa também, de uma forma positiva, mais aberta, mais legal. E o contrário também é verdade. Se eu me manifesto de uma forma ruim, críticas excessivas ou pessimismo
tem aquelas pessoas que nunca vai dar certo, né? Sim. Tudo é um problema, tudo é difícil. Tem pessoas assim no mundo, infelizmente tem. Então, como é que você lida com isso? Você trazendo uma postura pessoal positiva. Isso, a gente gosta de falar de um termo chamado frequência. Eu não sei se vocês sabem disso, né? A frequência, ela existe, é uma coisa muito maluca isso. A frequência, a energia, frequência, a sintonia energia, entre as isso, pessoas. Tem coisa assim muito interessante. Então, a frequência que você está vibrando, ela pode influenciar naquela mesa que está sendo aquela reunião. Então, é muito importante você observar, então, em primeiro lugar, você olhar para si mesmo antes de olhar para o outro. Então, olha uma dica especial aí. Você quer ser um bom resolvedor de problemas? Olhe para si mesmo. Mediador, né? Olhe para si. Olhe para si primeiro. Tenha em mente que você é parte da solução do problema. Então, você tem que ter essa capacidade de... A mensagem que você transmite, isso não é falado, tá? Estou falando de mensagem, linguagem corporal, os gestos que você faz, que são, às vezes... Você nem percebe um olhar, a boca, a maneira como você bota a mão na mesa, o jeito que você senta na cadeira pode transparecer para o outro um desinteresse, uma desídia em relação a você, ou uma soberba. Ele pode julgar que você é uma pessoa que é inferior a ele só pelo jeito como você se porta. Sim. E trazendo para essa questão da mediação condominial, a gente precisa resolver mesmo esses conflitos, porque assim, é uma relação continuada. Não tem como você brigar com seu vizinho ou toda vez que você tem um problema, você vai se mudar. Sim. Então, ali você tem que resolver da melhor forma possível, justamente para que aquele problema não vai desencadeando outros. Sim. E gerando uma situação insustentável ali, né? Eu também estava pensando aqui, você estava comentando que nos condomínios sempre tem aquela atitude, né? A gente vai ter o conflito, mas o que assim, você poderia dar de dica, tanto para síndico como para os moradores, para evitar chegar no conflito, para evitar o problema? Comportamento ou algumas regras, sabe? A comunicação entre as partes, para antes de qualquer coisa. Né? Preventiva, né? Preventiva, isso. Sim, tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu acho que a informação ela é primordial para você pacificar algo. Então, no condomínio, eu percebo que muitos condomínios não têm informação clara. Então, você acabou de se mudar para um condomínio e você não sabe como é que é a regra naquele condomínio. Como é que eu faço para usar a área comum? Como é que eu faço para fazer a mudança? Como é que eu faço para... Se eu posso ter cachorro, não posso? Onde que eu posso levar meu filho para brincar? Né? Então, a informação de forma clara e objetiva e bem divulgada internamente, ela é um facilitador. Se todo mundo sabe a regra, você já dificulta que alguém a descumpra. Primeiro ponto. Segunda questão é, se você se dispõe a ser um síndico ou síndica, e eu gosto de falar isso porque as síndicas hoje, pelo menos eu percebo, se tornou uma maioria, né? No meu universo de advocacia de condomínios, eu lido muito mais com síndicas do que com síndicos. Acho que a mulher tem mais facilidade em resolver conflitos e apaziguar, tentar apaziguar, acho, né? Sabe que eu também tenho essa percepção? Acho que é uma mediadora informal natural. Nós somos naturalmente propensos a tentar resolver certas situações. Eu percebo também que é uma facilidade. Alguns homens eles têm uma posição mais de enfrentamento. E isso não é bom. Né? Então, no condomínio você tem uma síndica ou síndico. Você quer ser síndica ou síndico? Então, tenha em mente o seguinte: você precisa estar preparado para receber reclamações o dia inteiro. O dia inteiro alguém vai te reclamar. Então, você tem que ter essa premissa. Quero ser síndica ou síndico. Você está preparado para isso? As pessoas vão bater na sua porta. Sábado, 11 horas da noite, vão bater na sua porta porque tem alguém fazendo barulho. E o conflito não tem hora, né? Conflito não tem hora. Geralmente os conflitos em condomínios residenciais ocorrem justamente nos finais de semana, porque são os momentos que as pessoas estão em casa, momento de lazer, festa, etc. E tal. Então, você tem que ter essa premissa na sua vida. Vai haver esse incômodo na sua vida pessoal de pessoas te acessando o tempo inteiro para você resolver um problema no seu telefone, no seu WhatsApp. Então, é muito comum. Então é preciso que o síndico esteja preparado. Não é todo mundo que tem um perfil para ser síndico ou síndica. Tá? Eventualmente acontece, às vezes na reunião de condomínio, até pelo desinteresse das pessoas de não querer lidar com isso, aí elegem qualquer um para ser síndico. E essa pessoa não tem o perfil. E aí começa que às vezes o próprio síndico é um catalisador de conflito.
Sim. Porque ele não atende as pessoas, ele não responde as demandas, até uma reclamação no livro ele não faz nada. Às vezes ele é imparcial, ele né? é parcial. Ele é parcial, demais. exatamente. É parcial. Ele toma Isso é muito comum. É muito comum. Olha só, síndicos que o amigo do lado, o vizinho de porta que joga futebol com ele no final de semana, não leva Pode multa tudo, quando faz né? barulho na churrasqueira. O outro que chegou lá agora leva. E isso é um problema não só de comportamento, mas também de irregularidade mesmo da administração. Então, gera conflitos. Sim. A parcialidade. Então, você não pode ser parcial. Então, primeira informação, a informação clara e objetiva, bem divulgada, é um instrumento. É um instrumento. Segundo, a atuação do síndico ou síndico de forma imparcial. Ela tem que dar tratamento igualitário para todos. Quando você fala das informações que tem que estar claras, você vê na sua atuação assim, como profissional, você vê que os condomínios hoje, como eles fazem essa divulgação? Porque eles sempre vê, às vezes a pessoa manda pro WhatsApp, ou ali no elevador, né? Deixa ali o recado. Mas você acha qual está sendo mais utilizado e qual é mais eficaz? Qual meio de divulgar? Eu defendo que você pode usar várias formas. Hoje nós temos a tecnologia e eu sou aderente a usar a tecnologia, mas com critérios. Por exemplo, eu critico muito grupos abertos de WhatsApp oficiais de um condomínio. Vou explicar por quê. Você pode utilizar o WhatsApp oficialmente como um meio de divulgação, porque todo mundo tem um telefone. Então, você consegue atingir todos. Porque, eventualmente, a pessoa não passou ali no elevador naquele dia, eventualmente ela não abriu o site do condomínio para ver a notícia, mas o celular, ela está com ele na mão o tempo todo. Então, o celular você consegue ver a informação. Você pode criar um grupo de WhatsApp, por exemplo, só de divulgação de informações. Só com os comunicados. Só de comunicados. Não para fazer mediações. Não para fazer... porque o grupo, aberto, inclusive, né, como advogado de condomínios, eu já posso até dar um depoimento. Uma das maiores fontes de crimes cometidos dentro de condomínio, injúria, calúnia, difamação, é grupo de WhatsApp. Sim. A gente tem muita demanda desse tipo. Processos contra moradores e processos de moradores contra síndicos, justamente envolvendo discussões acaloradas num grupo de WhatsApp, por exemplo. Sim, e levantando essa questão, Érica, desses crimes e todos esses conflitos, você acha nos condomínios que você atuam que eles estão preparados para essa questão da mediação ou eles tudo querem judicializar, querem levar para o litígio nessa questão das lides? Olha, eu acho que tem muita desinformação ainda, infelizmente. Embora a gente viva nesse mundo da internet, das redes sociais, eu nunca vi tantas pessoas desinformadas. Então, próprios síndicos e síndicas desinformados, como como lidar com certas situações que acontecem no condomínio no dia a dia. E eventualmente tomando decisões erradas. Isso também tem a ver com a ausência de uma ajuda de um profissional. O advogado especializado em direito de condomínios, ele é uma ferramenta da gestão de condomínios. Então, ele é uma ferramenta poderosa, inclusive, para orientar como se faz o procedimento correto, orientar como é o melhor caminho, porque geralmente uma situação na vida, e isso a gente aprende na faculdade, e na vida real de advogado a gente aplica isso, você tem várias formas de resolver o mesmo problema. Você pode processar alguém, né? Você pode aplicar a regra ali nua e crua, Sim. Você pode sentar para conversar. Né? Sim. Ou você pode não fazer nada, como às vezes acontece, também não faz nada. Então, a omissão também é uma escolha, né? A omissão de não fazer nada também é uma escolha. Então, você perceba que tem várias formas de tratar o assunto. Eu percebo que há uma tendência natural de você fazer um litígio sempre judicializado, porque está muito fácil hoje o acesso à justiça. Hoje os juizados especiais estão presentes em todas as cidades, todas as capitais. Aqui em Brasília, em particular, é facílimo, né? Você ter acesso ao juizado especial, não gasta nada, não precisa de advogado, se o valor da ação for até de 20 salários mínimos. Então, o acesso à justiça ele é pleno, conforme também está previsto na Constituição, né? O acesso é pleno. Sim. E isso, às vezes, acaba sendo um fator que atrapalha. Como as pessoas sabem que é muito fácil processar, às vezes pulam uma etapa importante, que é a etapa da mediação. Isso que eu ia te perguntar, pegando já exatamente essa sua resposta, o senhor falou que tem 14 anos de advocacia, e quanto tempo tem na área de condomínio? Eu atuo há 14 anos com condomínios. Especificamente em condomínios, né? Há 14 anos... Eu já comecei atuando nessa área também. Então, a questão da mediação em condomínio, ela é eficaz em termos de porcentagem de resolução? Ela para judiciário, para mediação, como é que está
nessa área de 14 anos? Olha, é difícil falar em números absolutos, mas eu te digo o seguinte, quando você se predispõe a você resolver o problema, você já quebra a objeção do outro lado. Isso é uma Quando primeira... você está propenso ao diálogo, já... Independente de ser um processo judicial ou não. Porque, por exemplo, num processo você pode ter uma audiência de conciliação. O Tribunal de Justiça do DF faz muito isso, né? Você tem os conciliadores do tribunal, eles são pessoas treinadas pelo tribunal para fazer esse trabalho de mediação, de ouvir as partes. Que às vezes só o fato da pessoa ouvir a outra resolve o problema. É incrível como o simples fato do outro conseguir ser ouvido, ele já fica mais tranquilo. Né? Eu já tive casos assim de moradores que em conflito com um funcionário e o funcionário só queria que ele pedisse desculpas porque o morador tratou ele mal. E aí ele só queria isso. Pode encerrar a audiência, pode encerrar o processo. E coisas que não precisariam nem ter chegado até lá. Ali, né? Exatamente. Não precisaria nem ter virado um processo judicial. Então a mediação é eficaz? A mediação ela é altamente eficaz. Ele é altamente eficaz. É uma forma moderna, inteligente de solução de problemas. Perfeito. Vocês, futuros profissionais, devem utilizar. E a mediação, você tem que lembrar que a mediação ela se aplica a qualquer segmento. Tá? Sim. Você tem mediação de grandes negócios empresariais, você tem mediação entre litígios envolvendo sócio, você tem mediação envolvendo direito de família, você tem mediação envolvendo direito de condomínio. Tudo passa por uma mediação. Porque, no final das contas, o que o direito faz? Ele resolve problemas. O que vocês fazem como profissionais de direito? Vocês resolvem problemas. Sim. Então, a mediação é uma ferramenta poderosa de resolução de problemas. Recomendo que você utilize sempre. No condomínio, em particular, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples, sem gastar um centavo. Síndico ou síndica, chame os moradores em litígio e faça uma reunião com eles. Sim, você não gasta gasta nada as pessoas têm que entender que judicializar é caro, Sim. Às vezes é demorado e não resolve o problema. Acho que às vezes o piora. O pior de tudo é o seguinte, eu estou acompanhando um caso que está há 3 anos, eu tenho uns casos que eu acompanho para servir de case, justamente porque eu gosto de falar sobre isso na minha atividade. Eu tenho um caso que eu acompanho no Guará, num condomínio que eu atuei muitos anos, onde tem um litígio de uma moradora com outro por causa de barulho. O processo acabou agora, 3 anos de processo. 3 anos de processo. Como que essas pessoas estão vivendo? 3 anos. Você imagina 3 anos você há 3 anos brigando com seu vizinho. E, no final das contas, o que o juiz entendeu? Julguei improcedente os pedidos e é ônus da vida em sociedade. Você vive num prédio, tem moradores em cima, do lado, abaixo de você, tem barulho. E ponto. Então, acabou que ela gastou dinheiro, contratou advogado, ficou 3 anos brigando, aquele desgaste emocional de ter um processo. Porque o ter um processo é um desgaste emocional. Sim, com certeza. Nossa, tem uma ação contra mim, eu tenho uma ação em que eu estou envolvido. Isso é um desgaste. Tem pessoas que não lidam bem com isso. E aí, no final das contas, 3 anos depois, não resolveu absolutamente nada. Nada. Voltou a estaca zero, ou seja, energia perdida. Por isso que eu insisto, e eu sou o advogado que eu sou contra processo. Onde eu chego, que eu puder resolver o problema sem processo, eu peço autorização para o meu cliente. Posso abordar o outro cliente, a outra parte? Posso tentar negociar diretamente? Pode. Eu vou lá e resolvo. Isso é até interessante a gente falar, porque acho que tem alguns advogados que, como você já tinha comentado mais cedo, que eles imaginam que se você não está ali no PJE, protocolando, fazendo, ajuizando a ação, você não está advogando, né? Sim, sim. E aí, isso daí dá a impressão que a gente está perdendo o mercado de trabalho. E, na verdade, pelo que a gente vê, não, né? É uma outra área para você atuar que pode ser bastante próspera para quem está nesse mundo aí advogando. É uma visão equivocada, né? Na verdade, o advogado ele é um profissional habilitado, como eu disse, a resolver problemas. E o problema você não precisa resolver no processo. O processo ele é a última instância, vamos dizer assim. Não deu certo, não tive como, tentei de todas as formas, esgotei todos os meios. Aí, sim, aí você tem que partir para o processo, porque você tem que garantir o direito do seu cliente. Você não pode deixar de prescrever aquele direito, né? Ou seja, você perdeu tempo para poder entrar com aquela ação. Mas eu esgoto até a última 5 pontos. Inclusive, eu já me deparei com vários casos onde a outra parte houve uma troca de advogados. E é muito comum a gente que é advogado de condomínio, por exemplo, há uma rotatividade. O condomínio troca o advogado porque não tem efetividade ali. Aí, quando eu chego no condomínio, tem um litígio instalado. Quando eu vou perceber a situação, aí eu entro em contato com o advogado da outra parte. Aí o advogado fala assim: ô, doutor, que bom que o senhor entrou em contato, porque eu nunca consegui falar com outro advogado antes. Sim. E a mediação é justamente isso, Ele é nunca você se estabelecer esse diálogo, tentar trazer
os envolvidos no conflito a buscar uma solução, mesmo que você não intervenha diretamente, Sim. mas você propiciar esse diálogo, né? Propiciar que eles busquem uma solução para se resolver, para essa relação que vai continuar ser bem sucedida. Sem dúvida. Então a gente utiliza isso e só dessa abordagem, você entrar em contato com outro profissional da outra parte, falar, vamos conversar, você quebra barreiras. Já tá né? quebrando. Você quebra barreiras. No Brasil também tem uma outra questão, que é uma lei chamada que é a lei do juiz arbitral, né? Que não é muito utilizada em condomínios, né? Mas seria uma possibilidade, que é o juiz arbitral, que seria a justiça privada, né? A lei 9.317, se não me engano. E aí poderia se estabelecer uma convenção de condomínio que poderia ter um procedimento de juizado arbitral. Não é prática no mundo de condomínios, mas isso é uma prática, uma realidade, por exemplo, em conflitos empresariais. É muito comum que empresas que estão negociando umas com as outras, elas se submetam a um mediador privado. Sim. Um arbitral para poder resolver o problema ali naquela relação contratual, né, empresarial. Mas no condomínio dá para fazer isso simplesmente o síndico ou a síndica se predispondo a conversar. E aquela pergunta que você fez, muito pertinente, não é uma verdade. Inclusive, existe um mecanicismo muito grande na advocacia. Você vê, por exemplo, tem colegas que atuam nessas áreas bancárias, essas grandes empresas que têm muitos processos, ali é um mecanicismo, né? Você tem advogados ali porque você tem que praticar certos atos, mas a tendência natural disso, não se engane, a tendência natural disso é isso se tornar uma coisa automática. Sim. A inteligência artificial está chegando nesse nível. Tem certos procedimentos que não precisam de uma pessoa mais. Né? Ações que são corriqueiras, são repetitivas, são as mesmas teses que já estão debatidas, já estão batidas, já estão decididas. Para que um advogado ali para poder intervir? Não precisa. Então, eu vejo pelo caminho inverso. Você não ter litígios, eu entendo que é uma maneira nova de abordar, sair desse campo de ficar deixando pior, você deixar a solução do problema para um terceiro. Ao invés de você, advogado, ser um protagonista na solução do problema, você entrega de bandeja para um terceiro resolver. E aí, se o terceiro resolve da maneira que não era a que você queria, o seu cliente não vai ficar satisfeito. Né? Até para o advogado mesmo, porque se ele cobra um valor para fazer o litígio e que às vezes demora muito tempo, para ele não é vantajoso. Sendo que com a mediação, com outras formas de diálogo, ele conseguiria resolver muito mais rápido. Sim. E encontrar uma solução ali, para ele é muito mais vantajoso. Porque imagina a perda de tempo aí acompanhando o processo, que às vezes, como você mesmo disse, talvez não vai ter uma solução. Eu queria no período da pandemia, né, aí teve a oportunidade de fazer a assembleia online. Certo. Né? E agora acho que permaneceu, né, se eu não me engano. E eu queria perguntar o seguinte, com essas assembleias online, diminuiu os conflitos? O senhor acha que amenizou por ter um pouco mais de facilidade de ter um quórum maior? Enfim. Eu acho que tem dois momentos aí. Tem um momento que a gente está no meio daquela pandemia do Covid, onde a gente não podia sair de casa, e isso gerou um problema enorme de conflitos dentro de condomínios, né? As pessoas se viram de um dia para o outro sendo obrigadas a ficar dentro de casa com seus famílias. Isso é tão engraçado a gente falar, que as pessoas descobriram como é que era a vida delas de verdade, né? No dia a dia. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa com meus familiares, meus bichinhos de estimação, ouvindo o barulho do vizinho, que eu não ficava, porque eu ficava na rua o dia inteiro. Isso trouxe realmente um aumento absurdo de litígio em condomínio. Isso aí a gente percebeu assim, inflamou mesmo a situação. Não podia sair de casa, não podia fazer assembleia. Então tinha um problema até administrativo. E isso tem problemas de ordem prática. O síndico perde o acesso à conta do banco. Ele não pode fazer os pagamentos do condomínio, porque o banco vincula o acesso ao prazo do mandato. O mandato acabou, não tem um síndico novo, o banco bloqueia. Então tem problemas de ordem prática que acontecem por não fazer uma assembleia. Né? Sim. E aí houve, inclusive, os bancos flexibilizaram na época, né? Não, vamos deixar o acesso por enquanto. Tal. E aí houve uma medida provisória, no meio da pandemia, que permitia fazer assembleia eletrônica. Só que ela tinha data para acabar. E aí acabou a vigência, voltamos ao vácuo de não poder fazer assembleia virtual. Porque a gente começou a fazer assembleia virtual e a gente descobriu que é bom fazer assembleia virtual.
Mais gente participa, né? Mais gente participa, porque você tem uma realidade. Às vezes as pessoas não estão disponíveis para ir na quarta-feira, 19 horas, no salão de festas do condomínio para fazer assembleia, porque elas estão em outro local, estão viajando. Ou simplesmente não querem sair de casa, elas querem ter uma criança pequena, ou enfim, não quer, ela quer fazer a participação, mas não quer estar no conforto do seu lar. Então eu acho que ela democratiza a participação, respondendo essa pergunta, democratiza, ela facilita, ou seja, até uma forma de você ter mais participantes. Hoje é muito comum, Sim. infelizmente, você ter pouquíssimos moradores, condôminos que participam das assembleias. Assim, não chega a 10% dos moradores. E aí, então, ou seja, a gente vive uma realidade onde a minoria decide pelos demais. E isso também é um fator de conflito. Olha que doideira Sim. isso. Que é o que Sim. você comentou da É falta uma de doideira. informação. Porque o cara chega lá no grupo de condomínio, nunca vai na reunião de condomínio. Aí tem a reunião de condomínio que ele não foi. Que ele nunca vai. Mas aí decidiram alguma coisa que ele não concordou. Ele é contra, Aí no dia seguinte. E ele vai ser começa obrigado a aceitar, né? Ele é obrigado a aceitar. Ele no dia seguinte começa a bombardear o grupo do condomínio, falando que isso é um absurdo, que esses moradores, não sei o quê. Gerou conflito. Porque ele não foi na Assembleia. Então a Assembleia Virtual é uma ferramenta poderosa para você proporcionar mais pessoas. Você acha que Também, amenizou os conflitos? eu acho que a forma, a dinâmica como ela é realizada permite um controle maior do ambiente. Então, assim, eu sou da época mais antiga, né? Já vi assembleia que voou cadeira, que saiu gente no tapa. Então, na Assembleia Virtual você não tem esse problema, né? Desse tipo de desgaste pessoal. Então, você tem uma possibilidade de você controlar o ambiente, é mais ordeira, assim, é mais organizada. Ela é gravada, então é mais fácil para você poder fazer ata depois. Você faz uma ata mais fidedigna. Existem muitos problemas decorrentes de atas mal redigidas. A Assembleia decidiu uma coisa, na hora de escrever a ata, escreveu, mudou o contexto da decisão. Mudou, inclusive, o que aconteceu depois. Isso acontece. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a Assembleia ela é bem-vinda, a Assembleia Eletrônica. Inclusive, atualmente, só para fechar aqui, já está definitivamente incluída no nosso ordenamento, porque em 2022 houve uma alteração no Código Civil profunda, que ela incorporou de vez a Assembleia Eletrônica. Então você que é síndico ou síndico, está assistindo aí o podcast, você pode fazer qualquer assembleia do seu condomínio de forma virtual. Qualquer uma. E tem mais um negócio legal. Quando a Assembleia demanda um quórum especial, tem algumas decisões que dependem, por exemplo, maioria absoluta dos moradores ou de quórum de 2/3 dos condôminos. Alteração da fachada do condomínio, alteração da norma interna. E aí é difícil você conseguir 2/3, né? Nem 10% vão na Assembleia. E nessas situações, o Código Civil trouxe uma alteração que você permite uma Assembleia que ela pode se estender por 60 dias. E ao final de 60 dias não conseguiu, vai mais 30 dias. Então, no final, ela vai até 90 dias. E aí, para poder ter justamente esse tempo hábil para poder conseguir atingir o quórum. Então, foram soluções que o Legislativo trouxe para incorporar uma demanda que surgiu muito na pandemia mesmo. Dessa dificuldade de você reunir as pessoas. Né? E até pela pandemia também, antigamente, todos os conflitos eles eram registrados no livro, né? Hoje em dia, os condomínios têm aplicativos onde registram os livros. E você acha que com essa diferença de trazer essa tecnologia, ela facilitou, melhorou ou não? Sem dúvida, facilitou, porque você, como eu disse, todo mundo tem telefone. Todo mundo anda com o celular na bolsa. Então, você... ainda tem livro, tá? Ainda tem condomínio que usa o livro físico lá na portaria que você desce e anota a caneta. Né? Ainda existe essa realidade. Mas a tecnologia ela existe também para facilitar o acesso. Quando você... Voltando ao início da nossa conversa, você tem informação ampla, bem distribuída. Você tem acesso às ferramentas para poder fazer as suas demandas. Os condôminos têm direitos dentro do condomínio, então ele pode submeter as suas demandas para o condomínio como? De maneira formalizada. Pode ser no livro, né? Ou nos aplicativos. Então o aplicativo ele acaba sendo um facilitador. Estou aqui passeando no meu condomínio, me deparei com uma situação, por exemplo, de um reparo que tem que ser feito e talvez ninguém saiba que está acontecendo aquilo. Pego meu telefone, tiro uma foto, já mando uma mensagem aqui no grupo, no aplicativo do condomínio, solicitando ao síndico uma providência. Pronto. Mas também tem a questão de aumentar o conflito de ver o carro na foto, ele já manda já o videozinho do Sim, aí se a gente quiser falar sobre... A gente pode marcar um podcast só para falar de WhatsApp. Porque o WhatsApp é uma coisa assim... O WhatsApp é foco dos conflitos. Ele ajuda, mas também no contrapartida... Hoje, 100% das ações criminais que a gente propôs
A gente não atua em crimes em geral, a gente atua na parte de queixas, crimes privadas, que são os crimes previstos no Código Penal, que são crimes contra a honra, que é a injúria, a calúnia, a difamação, que são os crimes que acontecem dentro de condomínio todo Mais dia. comuns, né? Mais comuns. A ameaça também, a ameaça é de iniciativa do Estado, mas os mais corriqueiros é a injúria, a calúnia e a difamação, que é o morador xingando o outro lá no grupo. Eric, É o síndico. Você disse que começou a atuar nessa área em 2009, né? Isso. De lá até aqui, você acha assim que o modo como vem sido resolvido esses conflitos tem mudado? Em que sentido? E os conflitos que têm surgido, eles mudaram com o tempo ou continua a mesma coisa? Os vizinhos continuam com as mesmas brigas, mesmas picuinhas? A gente tem... É impressionante como a gente não evolui nesse ponto. Lá em 2009 era uma briga, agora continua... Porcaria, a mesma coisa, só mudou o jeito, né? Então, barulho... A mesma coisa. Então, na verdade, hoje tem... Sim, vou falar um pouco da minha visão. Existe uma questão comportamental, que existe uma geração nova, essa geração de vocês, inclusive, que ela surgiu num contexto de vida totalmente diferente do nosso. O que eu quero dizer com isso? É tudo muito facilitado. Então, às vezes, tem pessoas que são criadas num contexto que elas têm dificuldade em lidar com o não. Isso é uma realidade. E parece uma bobagem, mas isso, aquela forma como você educa o seu filho reflete na forma como você vive num condomínio depois. Sim. Porque você descobre que você não pode fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Sim. Tem regra. E ele, às vezes, é uma pessoa que veio de um universo que ele não tinha regra. Ele podia fazer o que ele queria, porque a família entendia que assim era normal. E você tem toda uma safra, eu posso falar assim abertamente, coração aberto, para vocês. Existe uma geração inteira de adultos infantilizados. E acho que Tá. com dificuldade de diálogo, né? Porque Totalmente. nós vemos, assim, nós temos numa era de total informação, fácil acesso à informação, só que as pessoas elas não conseguem conversar umas com as Sim. outras. Tá nesse contexto. É. As pessoas têm problemas emocionais gravíssimos, não Sim. cuidam disso, internalizam isso, se escondem atrás de um computador ou atrás de um telefone e vivem naquela vida isolada, virtual. E quando se depara com a realidade do mundo, que tem que abrir uma porta, tem que entrar no elevador, tem que dar bom dia pro vizinho. É coisa simples. Regras básicas de convivência. Regras básicas de convivência dá problema, né? Eu tenho que pedir licença, eu tenho que marcar um horário para eu mudar. Como assim eu não posso mudar na hora que eu quero? Como assim eu tenho que marcar um horário para usar o salão de festa? Como assim eu tenho que sair da churrasqueira 10 horas da noite? Não, entendeu? As pessoas têm dificuldade de lidar com regras. Então, existe um problema comportamental que deflagra conflitos, porque a pessoa não tem essa capacidade de lidar com o não. E existe uma limitação de conduta dentro de condomínio. E tem que ter a ver, porque existe... Se você não houver uma regra estabelecida, ninguém consegue viver em paz. E o princípio vamos lá no princípio da sociedade, princípio social da propriedade, né, que a gente aprende lá no primeiro semestre. Princípio social da propriedade privada. Você decide morar em condomínio para quê? Quando você fala com alguém, vou morar em condomínio, por que eu vou morar? Eu quero um ambiente seguro, tranquilo, que meu filho possa sair, descer e brincar, sem estar preocupada com violência. É isso, né? Que é assim que a gente pensa. Eu vou morar em condomínio porque tem essa visão. Aí quando você chega no condomínio, está tendo uma guerra civil no condomínio, tem gente se matando, tem gente, né? Infelizmente é uma realidade, existem brigas que ocorrem, que acabam se tornando brigas, que acabam até em violência. Eu atuei em alguns casos aqui em Brasília, assim, que foram até televisionados, né? De agressões contra pessoas, contra síndicos que foram agredidos fisicamente. Em Águas Claras tem um caso muito Águas famoso, Claras né? tem vários casos famosos, né? Infelizmente é a cidade dos condomínios, Dos né? condomínios aqui no Distrito Federal. Então a gente acaba lidando muito com esse problema de agressão. Já tive agressão por entregadores de alimentos, pessoal de aplicativo que foi agredido por porteiro. Tive agressão de morador. Os porteiros em particular, eu tenho até uma questão que eu quero abordar futuramente. Se eu não me engano, Brasília é o número 1 do Brasil em agressão a funcionários de portaria de condomínio. Eles recebem todo tipo de violência todos os dias, decorrente da insegurança das pessoas, da imaturidade das pessoas, da falta de capacidade das pessoas de se relacionar, da insatisfação pessoal das pessoas com as vidas delas mesmas. Sim. E elas vão e descarregam isso na portaria.
né? Você vi caso famoso aqui de um delegado de Brasília que foi receber uma pizza em casa e o entregador não podia subir no apartamento, ele desceu com a arma para poder agredir o porteiro. Olha o nível que a gente chegou de desentendimento. Né? Essa é uma desinteligência total. Então, veja que o litígio está a todo momento instalado, não só entre os moradores, mas entre, por exemplo, os prestadores de serviço, entre os entregadores de alimento ali, que está todo dia. É uma interação que existe. Tem aquele pessoal que está sempre no condomínio consertando coisas. O condomínio tem um ecossistema em volta dele de um monte de gente que está ali todo dia. Sim. E tem conflitos também com essa turma toda, né? Até a questão de animais domésticos gera uma briga horrorosa. Onde eu moro lá, tem uma guerra civil lá. Tem a turma dos, tem a turma dos cachorros grandes, a turma dos cachorros pequenos, tem uns cachorros que latem, tem uns cachorros que não latem. E dá problema, né? Enfim. E envolve toda essa questão. Volto lá no início da conversa. No final das contas, são pessoas que a gente precisa entender, precisa tratar, precisa conversar com elas. Então, Eric, diante disso aí, das pessoas e tudo mais, o síndico, da gestão do síndico, você que tem já 14 anos trabalhando, lidando com tantas situações, o que você pode falar aqui, já que estamos num podcast, ou até uma iniciativa aqui da gestão do síndico, de se preparar mais, ou qual é a gestão que ele tem que procurar, na gestão dele, o que ele tem que procurar para evitar, porque o conflito está aí, né? O convívio do ser humano é diário. Então, tem um programa específico, uma especialidade que ele possa... Um curso, né? Um curso tipo isso, na gestão dele. Sem dúvida. Ou até procurar o profissional, né? Sim, vou... Antes do conflito, isso que eu estou querendo chegar. Vou até repetir, a Gabriela, minha esposa, ela tem uma coisa ótima que ela fala que o inteligente ele vai lá e resolve o problema. O sábio evita o problema, né? O sábio evita que aquilo aconteça. E como é que você evita? Primeiro você cria um ambiente que é propício ao diálogo. Criar um ambiente propício ao diálogo. Então, primeira coisa, quer ser síndico? Crie um ambiente propício ao diálogo. Estabeleça uma linha de comunicação aberta com seus moradores e fácil, né? Esteja disposto a atendê-los. Porque se você se dispôs a ser representante legal de um condomínio, você tem que ter essa prerrogativa de também estar disposto a atendê-los. Eles vão te procurar. Então, crie o ambiente. Primeira coisa, crie ambiente. Estude. O síndico hoje não tem mais espaço para aquele síndico que era... Vou te dar o perfil assim, sem querer falar mal de ninguém, mas antigamente era assim. Alguém era eleito síndico, ele tinha a atividade dele normal de trabalho, ele ia trabalhar, no final do dia, passava 7 horas da noite na portaria, falava lá, seu Joãozinho, tudo bem? Tá tudo tranquilo aí, alguma coisa? Tá, ia para casa. Esse síndico não existe mais. Tá? Nós temos hoje condomínio cidade. Nós temos estruturas que são assim, que têm arrecadação superior a muitos dos condomínios, a muitos dos municípios brasileiros, inclusive. Temos condomínios em Brasília, cuja arrecadação financeira é maior do que muitos municípios brasileiros. Eu estou falando de condomínios que arrecadam milhões de reais. Então, já não podemos falar de gestão amadora. Então, o síndico ele tem que estar, não necessariamente tem que ter uma formação acadêmica, não precisa, mas você tem que entender de finanças, você tem que entender de planejamento orçamentário, você tem que entender de manutenção, você tem que entender de contratos, você tem que entender de relações trabalhistas, você tem que entender de relações interpessoais, você tem que entender de inteligência emocional. Você tem que ter um jurídico para te ajudar. Auxiliar, né? Porque é o seguinte, todos os problemas... Olha que coisa interessante que eu vou falar agora, que talvez essa visão vocês não tinham. Como que você resolve um conflito envolvendo... Vamos tirar um pouco o foco do morador. Como você resolve um conflito envolvendo o prestador de serviço do condomínio? Que existe conflito. A empresa de mão de obra que presta serviço para o seu condomínio, a empresa que faz manutenção no elevador, né? O elevador quebrou, não consertou. Está lá 3 dias o elevador quebrado. Isso aí afeta o condomínio inteiro, né? Aí Todos os moradores. Gera uma insatisfação em todo mundo que mora ali. O elevador está quebrado. Como é que você resolve? Contrato. Quem é que faz o contrato do seu condomínio? O seu advogado, especialista em direito condominial. Você vai resolver os problemas de litígio envolvendo os prestadores de serviço com os contratos. Então, só para você entender como é importante ter toda uma estrutura de... São campos do conhecimento diferentes que ele precisa
dominar. Não precisa ser um especialista em tudo, não existe sim. isso. Mas ele tem que saber um pouco de algumas áreas específicas. Por exemplo, hoje reforma dentro de condomínio, isso é muito grave. E tem uma norma da ABNT que fala de reforma. Entrei no apartamento, quero trocar o piso. Você sabe que tem uma norma para botar rede de proteção na janela? Sim. As pessoas nem imaginam que existe uma norma técnica detalhada. Aquela redezinha que você põe ali, tem uma norma. E quem cobra isso normalmente é o síndico, né? E aí, enfim, tudo tem norma técnica. E aí acontece, então o síndico tem que saber essas coisas, né? Porque isso vai fazer parte do dia a dia dele. Pode buscar uma formação complementar? Sim. Tem vários profissionais aí que oferecem cursos de gestão para síndicos, cursos de aperfeiçoamento para síndicos. A própria OAB tem alguns cursos lá que tem uma questão de visão mais para síndico. Então é importante você ter essa complementação da formação. No entanto, eu digo assim, um condomínio tem que ter um tripé de gestão. Perfeito. Síndico preparado, síndica ou síndica preparado, um jurídico bom, que entenda o que está fazendo, uma contabilidade efetiva, que também ajude. Transparente. Porque também. a contabilidade vai servir lá na prestação de contas lá na frente, que é outro ponto de conflito absurdo em condomínio. É tão doido que tudo que a gente fala em condomínio vai em conflito. Você vai na Assembleia para aprovar as contas do síndico. O síndico está saindo, aí vai entrar um novo. briga. Aí vai aprovar as contas. Aí não sei se vocês já viram como é que a Assembleia de Condomínio e Prestação de Contas, a Assembleia antiga, que todo mundo faz assim. Sim. Tem uma pilha de documento na mesa, assim, uma pilha de balancetes. Alguém já abriu aquilo para ver? Ninguém abre para ver. E Mas ali de condomínio é o que é confusão, é briga. E é onde tem problema também de desvio, tem problema de apropriação de dinheiro, de pagamentos indevidos. Então tem que olhar, porque é um patrimônio de vocês, dos condôminos. Então o processo de prestação de contas ele é complexo. E ele envolve um momento em que vocês, moradores, vão entrar em litígio, porque vocês vão ter que decidir se aquela conta pode ser aprovada ou não. Ninguém olhou as contas. E agora? Mas é a questão toda aqui, Eric. Nós agradecemos a sua presença. Esse é um tema até muito polêmico e que se a gente fosse passar o dia aqui ainda faltaria tempo para a gente falar dessas questões dos conflitos de condomínio e como a mediação pode ajudar. Claro. Tá? Nós agradecemos sua presença aqui e nos encontramos em outra oportunidade, quem sabe em outro podcast aqui da Uniprocessos para falar mais, tanto sobre a mediação, sobre a advocacia condominial. Nós agradecemos, muito obrigada, viu? Tá, já, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês para futuros convites aí. Obrigado. Tá bom? Então tá joia, obrigada.